Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênçãos, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas, e é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você esse devocional do livro de Ezequiel, capítulo 10. Amém? Seja bem-vindo, você que está chegando, você que já é assíduo, assídua aqui no canal. Vamos juntos meditar neste capítulo, observando as entrelinhas, um capítulo um pouco intrigante, porém um capítulo que traz uma mensagem muito bonita aos nossos corações. Tudo vai depender da maneira como você vê. A mensagem em si, ela fala sobre a glória de Deus que se esvairiu. Porém, mediante o contexto do início aqui da visão de Ezequiel, a gente entende que as coisas de Deus, elas são muito mais grandiosas e muito mais profundas e podem ser muito mais simples. Eu tenho trabalhado muito uma palavra que é ressignificar. Eu ouvi essa palavra de um mentor e é uma palavra que tem mexido muito comigo em todos os âmbitos da minha vida. Porém, em alguns aspectos eu procuro não ir tão a fundo e profundo com ela, porque senão você acaba perdendo ali a noção do que é santo e do que é profano. Porque existem coisas que são santas nas nossas vidas, né? Coisas como a instituição familiar, né? Que foi algo que foi instituído por Deus. A gente sabe que o Senhor ama a família. E tem muitas coisas que a gente precisa abdicar para poder viver o bem de uma família, né? Talvez hoje a sua família ela tenha passado por alguns processos que chegou no ponto que chegou porque você acabou ressignificando aquilo que não era necessário ressignificar. Tem coisas que não é para ressignificarmos, é para tratarmos, é para recomeçarmos, é para pedirmos a graça e a misericórdia de Deus. Porque nós não temos, por mais que a gente tente, a gente lê um capítulo que nem esse, nem tenho muitas explicações aqui no rodapé da minha Bíblia. E é uma visão, foi uma visão dada a Ezequiel diante das situações e das circunstâncias que eles estavam vivendo naquela época. A glória de Deus estava se esvairindo do meio do povo. Havia ali uma ira de Deus, sim, sobre aquele povo, porque eles haviam se afastado do Senhor. Eles haviam negado a Cristo e esse contexto, ele é muito forte diante da realidade daquele povo, essa visão. Só que para mim e para você hoje, sabendo que Jesus Cristo veio, que Jesus pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida, sabendo que nós estamos no tempo da graça, a gente pode olhar um texto que nem esse e não valorizar o que há nas entrelinhas. Porque o que Deus quer falar comigo e com você não está evidente nas letras do texto, mas está evidente nas entrelinhas. Então, eu te convido a ouvir, não com os ouvidos, né, aqui, mas com o coração. Pedir ao Senhor que revele a você, de fato, o que há nas entrelinhas. Porque eu tenho certeza que Deus irá falar intimamente, poderosamente ao seu coração. Amém? A visão das brasas de fogo. Olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhando a forma de um trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha-as sobre a cidade. Ele entrou à minha vista. Os querubins estavam
do lado direito da casa, quando entrou o homem, e a nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. A casa encheu-se da nuvem, e o átrio do resplandecência e o ato da resplandecência da glória do Senhor. O tatalar das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Todo-Poderoso quando fala. Tendo o Senhor dado ordem ao homem de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins. Tomou dele e o pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. Tinham os querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. A visão das 4 rodas. Olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante, como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, tinham as 4 a mesma aparência. Eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções, e não se viravam. Quando iam para onde iam a primeira, seguiam a outra, e não se viravam quando iam. Todo o corpo dos querubins, das suas costas, as mãos, as asas e também as rodas, que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, foram elas chamadas girantes. Ouvindo-o eu, cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e do segundo rosto de homem, e do terceiro rosto de leão, e do 4º rosto de águia. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. A glória de Deus abandona o templo. Então saiu a glória do Senhor à entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra na minha vista. Quando saíram acompanhados pelas rochas, pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha mãos de homem debaixo das asas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu vira junto ao rio Quebar. Também o mesmo aspecto eram os mesmos seres, cada qual andava para a sua frente. Amém? Então, a gente vê aqui nessa visão dessas brasas, e aqui ele diz assim, né? No versículo 2: E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas. Aqui no rodapé diz que a ordem para espalhar as brasas sobre a cidade simbolizava o juízo purificador de Deus.
Porém, é interessante demais, né, essa questão dos querubins receberem essas ordens e estarem ali desempenhando uma tarefa, né? Eu vejo que nós, enquanto criaturas de Deus, nós não temos aqui essa mesma incumbência, esse mesmo direcionamento, tal qual os querubins, né? Aqui a gente vê que os querubins andavam, eles recebiam, tendo o Senhor dado ordem ao homem vestido de linho, que também tem esse homem. Então aqui a gente vê que foi dado ordem, foi dado um direcionamento. Ao que dá a entender é que eles obedecem e eles fazem aquilo que Deus determina. E é diferente de mim e de você, porque Deus, ele determina certas coisas para nós, ele tem um caminho para mim, ele tem um caminho para você. Só que a gente segue, na maioria das vezes, o nosso entendimento. E a gente sai fazendo aquilo que a gente quer, né? E às vezes chega num ponto que a gente fica ali, né? Poxa, por que isso aconteceu? Né? Por que Deus permitiu? Na verdade, muitas coisas não é permissão de Deus, é fruto das minhas escolhas, das suas escolhas. Talvez tudo que tenha acontecido na sua vida foi fruto da sua rebeldia ou fruto das suas decisões, né? Porque às vezes a gente é rebelde. Deus tá falando, ó, é por aqui. A gente fala, não, quero por ali. Deus fala, ó, é assim, agora aqui não. Aqui a gente vê que esses querubins e que esse homem vestido de linho, ele segue aqui o direcionamento do Senhor. E ele fala aqui que eles eram muito semelhantes, né, com a mão do homem, que eles eram semelhantes a nós, porém, né, eles tinham suas particularidades. E essa visão aqui das 4 rodas é semelhante ao início do livro de Ezequiel, porém tem uma diferença aqui na feição, né, esses rostos, né, que aparecem aqui se diferenciam. Só que o que mais me chama a atenção aqui é o versículo 18 e esse trechinho final, que é o que me traz mais clareza para poder compartilhar algo com você aqui nessa noite, né, nessa madrugada, nesse início de dia, nesse início de semana, é em relação à glória do Senhor. Porque diz aqui, né, que então saiu a glória do Senhor. Eu falo para você assim que qualquer coisa que não haja a glória do Senhor, começa ali a perder a razão, a perder a essência. Sem a glória do Senhor, não dá, né? Eu falo para você que a gente pode se esforçar para fazer algo, mas se a glória do Senhor se apresenta... O que é a glória do Senhor? Né? Eu estava hoje à tarde, quando eu gravei, ontem à tarde, né, quando eu gravei a confirmação, fiquei pensando muito a respeito disso. E ali eu li uma explicação que falava que essa glória do Senhor nada mais é do que a presença, você sentir a presença. Então eu falo para você, se a gente faz algo e você não sente a presença, então isso se torna algo sem sentido. Então o que eu falo para você? Faça o que fizer, vá onde for, né? Que você sinta a presença de Deus. E eu falo muito isso para as pessoas quando eu tenho a oportunidade. Não espere você não ter ninguém por você. Você ser uma pessoa sozinha, sem seus pais, sem seus avós, sem seus parentes, para você sentir a presença de Deus. Porque às vezes a gente tem o conforto dos pais, a gente tem o conforto de pessoas de parentela e a gente acaba se apoiando nisso. E de repente você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, poxa, tô sozinha na terra, né? Não tenho ninguém por mim. E daí você começa a buscar um conforto. Aí você sente forte a presença de Deus, igual todas as vezes que eu gravo devocional, que eu me conecto aqui com você através desse vídeo, né? Eu sinto a presença de Deus e eu ressignifico a minha vida através disso. Então isso para mim não é simplesmente um vídeo, né? Não é simplesmente falar da palavra, isso é ressignificar a minha vida. Porque antes disso, antes de eu ter assiduidade com o devocional, eu tinha um desejo muito grande de morrer, de sumir, de desistir.
e sentimentos muito ruins que permeavam a minha mente, o meu coração. E quando eu passei a ter assiduidade com a leitura bíblica, né, a desenvolver esse trabalho devocional diário, eu passei a sentir a presença de Deus. Então eu posso estar mal, posso estar chateada, pode acontecer o que for. Eu começo a ler o texto bíblico, eu começo a falar da palavra, né? Que nem agora eu comecei a ouvir aqui alguns vídeos, comecei a buscar entendimento da palavra e eu pedindo a Deus, Senhor, misericórdia, porque é um texto complicado, né? Para quem não tem um estudo a fundo, para você compreender essa visão, né? Eu tenho certeza que se a gente for pesquisar a respeito dessa visão de Ezequiel, a gente vai descobrir muitas coisas. Acredito que muitos estudiosos já se debruçaram nesse capítulo para poder entender essa essência dessa profundidade. Mas de uma forma rasa, né, e simplória, eu quero dizer para você que o que mais me chama a atenção nesse capítulo é a respeito da presença de Deus, né? Então que essa presença de Deus, que a glória de Deus nunca saia da sua vida. Aconteça o que acontecer, que essa presença seja real. Por mais que você esteja chateado, por mais que você esteja angustiado, por mais que as coisas não dê certo como você imagina, por mais que a vida te conduza a caminhos que você, né, ali precise o tempo todo abrir mão da sua razão pela sua paz, mas que você possa ter em tudo, no meio do caos, a presença, que a glória de Deus nunca saia da sua vida e que isso possa ser real na sua vida. Amém? Eu quero orar por você e com você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Ah, Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por este toque, obrigado pelo teu consolo, obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, por não desistir de mim, obrigado por me tocar nesta hora. Obrigado, Senhor. Senhor, eu oro por esse irmão, por essa irmã, por esta pessoa que medita nesta palavra, que chegou a esse vídeo. Senhor, que o Senhor direcione esta pessoa, que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê bom ânimo, que o Senhor dê domínio próprio, dê clareza, que o Senhor conduza esta pessoa, Pai, a viver o extraordinário da tua parte. É o que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Uma ótima semana, um excelente dia. Sê tu uma bênção. Amém? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom! Shalom!